O problema do álcool no Brasil, ele é muito sério, ele é sério no mundo todo, mas aqui, por nós não termos, como eu já disse, campanhas de prevenção e um alerta, ele está ficando muito difícil. Teve uma pesquisa agora, 49% foi o aumento de consumo dentro dos próprios lares durante a pandemia. Então, essa coisa do pai ter um barzinho, sabe, da família ter um barzinho, que nos anos 70 era chique, né? Você tinha um móvel ao lado da estante, cheio de bebidas. Gente, vamos começar a parar para pensar, né? Como é que a gente consegue fazer a prevenção dentro de casa? Primeiro, sendo o exemplo, né? Aqui eu não falo, olha, pai, se você toma uma cervejinha e você não dirige, se você vai para o seu futebol e volta de Uber, não tem problema. Agora, o seu filho pequeno, vendo o tempo todo o estímulo ao consumo da substância. Existem casos, Roberto, que a gente fala nos nossos cursos aí, que são comuns. Hoje em dia, as meninas, os meninos, elas crescem muito rápido, né? Então, com 12, 13 anos, elas já têm 1,80 m, tão grandes, né? E aí chega aqueles titios, né? Dá um copo para essa pessoa aí, para ele, pô, já Porque tá dá grande. uma aparência de adulto, né? Por isso é grandão, né? Então, olha, cientificamente, uma criança, um pré-adolescente que entre em contato com qualquer substância, seja álcool, cigarro ou qualquer outra, dos 10 até os 15 anos, ela tem 5 vezes mais chance de ter problemas com drogas na sua fase adulta. Repetindo, qualquer criança ou jovem dos 10 aos 15, 16, que tenha o primeiro contato com uma substância, ela tem 5 vezes mais chances de ter problemas com ela na fase adulta, porque o seu organismo ainda está em formação, a sua psique ainda está em formação. Então, ao assimilar aquele prazer, as suas células, o seu organismo, o seu psiquismo já vai ficar familiarizado com esse sistema de recompensa. E, numa outra oportunidade, com certeza, se ele tiver um problema sério de compulsão, problemas emocionais, né, fatores que desencadeiem, ele vai ter problema sério com a substância. Não E é o que fácil. você recomenda, então? Quer dizer, de forma prática, o pai tem que, por exemplo, tomar o seu vinho aos domingos, ok. Isso dá uma sensação de um certo, vamos chamar, ritual, vai. Como é que você mede, como é que se coloca esses parâmetros no comportamento da família? Então, por exemplo, existem maneiras de você comunicar uma criança. A criança bem pequena, que ela pergunta, pai, por que você bebe só cerveja e álcool e uísque, né? Ele não vai ter como mentir para o seu filho. Ele está sempre sendo pego em flagrante, né? Então ele vai falar, filho, olha, o pai bebe porque ele tem mais de 18 anos, mas o pai bebe só um pouquinho e ele não quer que você faça isso, porque é muito perigoso para você ainda. Quando você completar 18 anos, nós vamos conversar bastante a respeito disso. Mas saiba que se o pai pudesse, ele parava de fazer isso. Ele de vez em quando toma, mas não é nada agradável para uma criança como você. Você vê que é uma desculpa, mas é algo que você vai agregar para ele um sentimento de alerta, né? Um sentimento de alerta. Então, a primeira coisa é ser o exemplo, tornar-se o exemplo dentro de casa. Existe uma coisa que todo mundo deveria saber, deveria saber, que chama-se tolerância. Existem pessoas que bebem muito para obterem o mesmo resultado do que tinham quando bebiam um copo só. Então é assim, Roberto, você toma uma cerveja em casa por dia ou um vinho de noite, um copo de vinho. Daqui 3 semanas, você não está mais tontinho com aquela cerveja. Você tem que tomar 4 cervejas ou 3 taças de vinho. Daqui 2 meses, você toma como uma um fumante, garrafa. né? Dois, 3 cigarros não gera mais nada. Então é assim, o nosso organismo, ele vai ficando tolerante ao etanol ali naquela bebida, ou à nicotina, ou ao alcatrão naquele cigarro. E você vai precisar de cada vez mais doses ou tragadas para obter o mesmo efeito. Isso com qualquer tipo de droga. Então, quando você despencou ladeira abaixo, aí é aquela pergunta de $1 milhão. Você não sabe.
Então, muitas vezes, a gente faz uma pergunta, fazendo uma anamnese com alguém que está com problemas, e fala assim, quanto você consome por dia? Eu falo, é pouco, nem sei porque eu estou aqui e tal. Não, mas eu quero só uma medida, que eu preciso anotar aqui. Quanto... Aí a pessoa fala, eu bebo, sei lá, 30 latinhas de cerveja, meia garrafa de uísque, mas eu não sinto nada. E ela não está fazendo isso de brincadeira, ela está fazendo sincera. Ela acha que ela bebe pouco porque ela não sente nada. Então, é muito perigoso. Então, as pessoas que estão em família e bebem muito dentro de casa, tomem cuidado, porque um estado alterado de consciência, durante muitos e muitos anos, pode não acontecer nada. Mas em um momento de descontrole emocional, de descontrole espiritual, sabe-se lá o quê, a pessoa pode cometer um ato, uma barbárie, algo que possa trazer uma consequência funesta para o resto da sua vida. Você fez, no início da entrevista, você falou uma coisa interessante, né? Que o jovem, o usuário, ele pode ser levado à questão das drogas por um desequilíbrio, quer seja emocional, problemas financeiros, problemas familiares, tal. E aí, quando você fez digamos, essa fotografia social que hoje é o retrato da vida do país e do mundo, tá? Me veio dentro o sentimento de que, puxa, mas para compensar esses desequilíbrios que existem na sociedade, nós temos que investir, então, na família, também na religião, na religiosidade, nos aspectos de cidadania, mas que são, hoje em dia, muito combatidos pela sociedade, como se alguém tivesse engajado nisso, tivesse na via errada. Não tem aí um problema muito sério para você convencer esses agentes de que essa estrutura tem valor? Então, na verdade, em todas as áreas e profissões, existem as boas empresas, as más empresas. Eu acho que essa pecha que muitas vezes a sociedade impõe a um trabalho de uma ONG é devido a um desmandos das ONGs que pegam propinas, que não fazem nada, mas existem organizações não governamentais muito sérias, existem trabalhos muito sérios sendo feitos, sejam no âmbito das religiões, que possuem creches, hospitais filantrópicos, trabalhos voluntários de excelência, que são fatores de proteção. São fatores de proteção. Uma criança engajada no escotismo ou na sua comunidade, junto de uma ONG que faça um trabalho voluntário social, junto de uma religião que tenha lá o seu grupo de jovens, o seu trabalho, ele é um fator de proteção, porque ele vai ouvir ali falar de valores atemporais, ele vai ouvir falar de caridade, de perdão, de comunhão entre as pessoas. Isso ajuda muito nesse momento. Não é a sociedade que está doente e contra esses projetos e iniciativas. É justamente as empresas ou organizações que fazem a coisa de forma errada, né? E aí gera-se uma grande mídia em torno disso. Então, né, em detrimento de poucos que fazem o mal, aqueles que fazem o bem ficam ali, tomam também essa coisa, esse carimbo nas costas, né, Roberto? Tá certo. Eu queria até aproveitar para dizer uma coisa aqui para a audiência. Eu acabei de receber um telefonema meia hora antes de iniciarmos o nosso programa, da Casa de Davi, que fica na Fernão Dias, em São Paulo, que completa 70 anos. A Casa de Davi tem cerca de 400 pessoas com autismo e situações de saúde semelhantes, e eles, através de bazares e outras ações de responsabilidade, cuidam de toda essa gente, desses irmãos que estão lá, morando lá. Outro dia a gente até perdeu que era o Rovilso. Eles têm uma escola de samba para as pessoas com deficiência física, através da música, poderem levar a vida com maior dignidade.
Então, o Paulo está falando uma coisa muito interessante, porque assim, meu amigo, se você está sem uma religião, e eu não estou dizendo para ser A, B ou C, mas se você não está buscando valores dentro da sua alma e do seu coração para criar um guardrail, aí, um parâmetro para você pôr a mão, nós já temos um problema aí, né? No nosso modo de ver, no meu modo de ver, porque são essas organizações que estão há séculos cuidando de pessoas carentes, doentes e cuidando de gente que está precisando de ajuda, inclusive no tratamento de dependências. Então, eu convido vocês, quem quiser, ir até a LESP, segunda-feira, às 15 horas, para uma cerimônia dos 70 anos da Casa de Davi, que celebra, então, a responsabilidade social da forma mais ampla possível. E eu quero mandar um grande abraço para o meu amigo Roberto Atier. Você desculpa eu ter tomado tanto o seu tempo, que eu gosto de respeitar o tempo do entrevistado, mas me ocorreu isso porque sensacional, Roberto, sensacional. É um fato verdadeiro. O Roberto Atier tem dentro da Casa de Davi pessoas cegas, surdas e com espectros semelhante ao autismo, e todos eles fazem parte. Ele é um grande sambista, ele é da Gaviões da Fiel. Ele não é perfeito porque ele é corintiano, mas ninguém é, né? Então, ele leva o samba lá para dentro da Casa de Davi e faz com que as pessoas vivam felizes. Então, levando nesse cenário, retomando isso, então, Paulo, é o seguinte: você está dizendo que precisamos dessa estrutura social organizada, tá? Sim. Como que o Pais Atentos consegue, na prática, estimular isto? O papai e a mamãe entram no teu site para enxergar isto, aquele que não está associado da escola. Fala um pouquinho como você pode contribuir entrando em contato contigo. Fale sobre isso. Então, o trabalho da Pais Atentos é fazer um trabalho de educação parental preventiva junto aos pais e tutores das escolas particulares do Brasil. Então, a escola compra o meu projeto e ela vai ter à sua disposição, uma vez por mês, uma revista digital com a carinha da escola, com o logo da escola, com a marca da escola, e grandes escritores escrevendo para ela sobre produtos e matérias que falem sobre prevenção e qualidade de vida em família. Então, a escola envia no WhatsApp dos pais, envia no e-mail das famílias e também faz o seu trabalho de marketing nas mídias sociais, fazendo um trabalho de divulgação em massa, aumentando o valor, o propósito da escola junto da sua comunidade, de onde vem os seus clientes potenciais, os seus prospects, né? E também, além disso, nós temos um podcast mensal também, que fica disponibilizado para a escola dividir entre todos os seus parceiros, seus pais, famílias, e também um post, uma postagem com a carinha da escola, com a marca da escola, falando sobre temas como educação positiva, prevenção às drogas, prevenção ao bullying. Esse é semanal, que ele envia para os pais também. Com esse método de frequência e sequência na casa das famílias, você começa a fazer uma função orientativa e educativa. Os pais não podem mais alegar ignorância diante de fatos que eles estão recebendo mensalmente, falando, olha, seus filhos têm... por exemplo, a escola fala assim, ó, seu filho é a nossa missão, mas nós nos preocupamos com a qualidade da sua vida em família, porque a escola segue esse tripé, né? Família, escola e alunos. Nós temos que estar implicitamente juntos nesse modelo de negócio para que o valor lá no final seja um filho saudável, um aluno saudável, um cidadão responsável, consciente dos seus deveres para com o próximo, para com ele mesmo, e que essa sociedade possa se tornar logo um lugar melhor para a gente viver. Esse é o trabalho que eu faço de todo o coração, é o trabalho que eu coloco a minha vida nele, e aqueles que quiserem conversar com as escolas particulares, ou se tiver algum mantenedor nos ouvindo, www.paisatentosprevem.com.br.
nós temos lá um site muito bem elaborado para que vocês conheçam melhor o nosso projeto. Ou seja, papai e mamãe, vocês estão vendo aqui embaixo, né, nos caracteres, o site do querido Paulo Pio, que poderá gerar em você um despertar para esse tema tão importante e levar adiante para as escolas, para a sua comunidade, temas importantes, já que lá nós temos, nesse site, nós temos escritores da maior qualidade que poderão já antecipadamente criar esse cenário 360 graus na sua mente, né? Paulo, antes da gente se despedir, eu queria te perguntar mais uma coisa. Quando você vê um jovem que está vivendo este momento menos equilibrado diante do papai e da mamãe, por ser adolescente e tal, etc., mesmo que ele não tenha sinais que esteja usando drogas e tal, você acha que o papai e a mamãe devem olhar no bolso, devem fazer aquela incursão de dar uma olhadinha escondidinho para ver se tem alguma coisa? Então, conhecer o seu filho é a regra número 1 de quem quer ser um bom pai, um bom tutor, né? Então, existem comportamentos diferentes e que você pode sacar rapidamente se a pessoa está com algum probleminha ou não. Por exemplo, a iniciação ao consumo de drogas, ela se dá muitas vezes em momentos de transição da pessoa. Por exemplo, a criança que sai do ensino fundamental 2 vai para o ensino médio, é uma nova turma ou uma nova escola, ela mudou de cidade, lá ela vai encontrar com pessoas que muitas vezes vão ter a força do grupo, né, influenciando ela para este ou aquela coisa. Se o filho começar a mudar muito, que ele quer ser aceito por aquele novo grupo, dê uma olhada em quem são aquelas pessoas que estão fazendo parte da sua vida. Um outro momento de transição, quando ela sai do ensino médio, vai para a faculdade, ou quando ela muda de cidade. Então, nós temos algumas dicas. Por exemplo, o teu filho, filha, chega da balada, de madrugada, espera. Uma vez ou outra, espera ele chegar. Na hora que você ouvir o portão abrindo, vai até a sala, a cozinha, espera ele com um cafezinho pronto e olha bem no olhinho dele. Se ele estiver com o olho muito vermelho, se ele passar assim, ó, direto para o quarto, falando, pô, pai, estou muito mal, vou no banheiro, não sei o que, fique esperto. Não, eu quero falar com você agora. E preste atenção no seu filho. São sinais de consumo exacerbado. Ele já tomou um porre, ou ele fez uso de alguma outra coisinha lá, ele não quer que você veja. Vá conhecer a balada que seu filho está indo frequentemente. O filho, o Isamitiba, saudoso Isamitiba, um grande amigo que eu tive, o Isamitiba falava assim, quando o pai ou a mãe vai até o local da balada ver se o que o filho está fazendo, uma vez, não sei sempre, né? Ele vai olhar e falar assim, pai, você quer me matar de vergonha? Some daqui, você quer matar eu de vergonha? Sim. Por fora, ele está falando isso, mas por dentro, ele está sentindo assim, meu pai se preocupa comigo. Meu pai me ama, porque senão ele não estaria aqui essa hora da madrugada. Então, você está passando, olha, filho, eu estou atento a você. Traga os amigos de seu filho para dentro de casa. Conheça eles olhinho no olhinho. Não, hoje nós temos amizades virtuais. Saiba o que seu filho faz nas redes sociais, com quem ele se relaciona. Traga os amigos físicos para dentro de casa. Proponha horários para chegar e sair de casa. São limites e regras que você tem que ter. Teu filho ainda mora com você. Quando você, dentro desses limites e horários, vocês têm que ficar muito espertos com alguns procedimentos que os filhos, muitas vezes, eles não falam para os pais porque eles têm vergonha. Você vai sempre ser o último a saber. Então, mantenha a amizade com os pais dos pais dos amigos. Então, olha, hoje eu vou buscar, amanhã você vai buscar, e vocês fazem algo legal que faça com que eles possam estar em tempo todo dentro desse sistema de proteção social que vocês bolaram.
Então, é claro que o tempo é curto, mas existem várias Então, maneiras pode falar mais um pouco, não tem problema. de você fazer prevenção. Você vai fazer prevenção para uma criança pequena? Primeiro, não tome muito medicamento na frente dela, por exemplo, homeopatia, nada contra, mas estou o tempo todo tomando comprimido na frente da criança. Ah, por quê? Porque eu estou doente, é porque muitas vezes a criancinha vai chegar à conclusão, dentro da sua mente, ainda raciocinando, que você precisa tomar sempre algo para estar bem. Você precisa aditivar com alguma coisa para você estar bem. Tome cuidado. Quando você tiver um produto de limpeza com cheirinho de laranja, com cheirinho de tutti-frutti, não deixe na parte de baixo da prateleira. Coloque na parte de cima, para evitar acidentes. Você vai estar fazendo prevenção. Então, é muita coisa, existem muitas maneiras de você fazer prevenção em casa. Mas a primeira coisa, amor, pegou consumindo, primeira coisa, esteja calmo para falar com ele. A violência é a pior das drogas. Então, muitas vezes a primeira reação é assim: nossa, o que eu fiz de errado? Eu vou matar você de porrada. Não dá certo, gente. Pelo contrário, agudiza a situação. Então, escolha um momento em que você está calmo e ele lúcido. E aí vamos conversar. Sempre o adolescente, o jovem, ele gosta de ciência. Não adianta você falar que morre, que fulano morreu, e que a maioria dos amigos dele usa e está todo mundo bem. Então, você tem que você tem que ir na internet pesquisar, olha, esse estudo aqui está apontando essas e essas causas. Aí eles dão, ou cuide da sua autoestima, tipo assim, olha, você sabia que o cigarro acaba com os dentes, te deixa com bafo, você não pega mais ninguém? A menina ou o menino, não tinha pensado nisso. Mais ou menos por aí, Roberto. Muitas coisas. Agora, a última pergunta, que eu não sei se é de $1 milhão, mas é uma pergunta que eu gosto muito de fazer para entrevistados com a tua competência, né? Se você fosse um ministro do Brasil, numa área qualquer no bom sentido, né? Que atitudes você tomaria, já que você está dizendo que não temos políticas públicas? O que o Paulo, ministro da Educação, Cultura e etc. e tal, faria para colocar as coisas no eixo? Então, primeiro, educação. Sem educação, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Essas atitudes de você prender todo mundo que está circulando com maconha, vendendo maconha, não dá certo. Nós estamos lotando os nossos presídios. Eu tenho um policial do DENARC, amigo, que ele fala assim: Paulo, eu passo na biqueira, prendo 5 caras de manhã. À tarde eu passo na biqueira, tem mais 5 lá. Eu passo no outro dia, prendo mais 5. Eu volto no outro dia, tem mais 5 lá. Isso é promoção para eles, estão melhorando de vida o pessoal da biqueira. Saiu 5, opa, eu já posso entrar. Então, o consumo exacerbado só vai acabar quando houver a demanda diminuir. Como você diminui demanda? Através de programas educativos. É claro que tem que existir a polícia prendendo os grandes traficantes, fazendo o seu trabalho, sempre retirando as drogas dos aeroportos, dos navios, fazendo esse trabalho. Mas aquele pequenininho, é difícil porque ele lota o presídio, ele fica muito pior quando ele sai. Eu não estou aqui falando, olha, bandido, não, eu também quero que existam pessoas que sejam presas, mas que as pessoas usem de bom senso. Então, se eu fosse um ministro, primeiro, eu ia usar a educação e toda a rede que nós temos de professores de escolas públicas e privadas para fazer com que prevenção às drogas seja uma matéria objetiva e pontual dentro do currículo escolar, para que as pessoas possam saber dos riscos desde cedo. Outra coisa, campanhas de prevenção nas grandes mídias por profissionais competentes, que não falem apenas droga mata, entendeu? Que falem com seriedade. E parcerias público-privadas que possam ajudar
nesse processo. O que acontece? Como as pessoas ficam com medo, a droga, fala droga, os pais, as famílias, o governo, têm tanto medo disso que eles empurram por baixo do tapete. A gente não sabe que não sabe. Então, a população não sabe que não sabe, ela não está nem na condição de falar, eu sei que eu não sei, eu vou buscar a informação. Perfeito. Eu queria, no encerramento, recomendar para que as pessoas assistam O Poderoso Chefão. É muito importante que, para mim, é um livro, é o Maquiavel dos tempos modernos, né? Já que quando o Maquiavel escreveu O Príncipe, ele servia como um livro educativo, digamos assim, né? E lá, porque o Paulo agora citou que aquela pessoa que aparece presa, sem camisa, com aquelas coisinhas na polícia e tal, esse cara não é o traficante. O traficante é quem segura a onda dele. O traficante é alguém que tenha um poder de tal forma que consiga evitar que ele seja preso ou que a droga adentre no país. Como a gente não pode falar isso claramente para não incorrer em nenhum crime, eu recomendo que você assista o filme para que você tire as conclusões quem são os possíveis criminosos que estão agindo nesse cenário social. Paulo, adorei conversar com você, tá? A contribuição que a gente puder levar, abrindo espaço para você, a casa é sua, tá? E sempre que a gente puder contribuir com alguma ação educacional, quer seja no campo da responsabilidade social corporativa e da sustentabilidade para os jovens, para ocupar a mente deles com conhecimento, o programa Sustentabilidade está à sua disposição. Muito obrigado, Roberto. Eu que agradeço a gentileza do seu convite. Foi uma alegria te conhecer. Espero que seja o primeiro de muitos encontros que nós faremos aí e que Jesus nos abençoe, que nós possamos ter aí uma vida de grandes vitórias, de grandes conquistas no bem. Obrigado a todos que me ouviram. O programa Sustentabilidade encerra. Informação de primeiríssima qualidade para que você tenha como escolher o rumo da sua vida, quer seja como cidadão, quer seja como uma pessoa que conduz uma família, que é responsável no trabalho. É esta a nossa missão, 360 graus de informação. O programa Sustentabilidade há mais de uma década no ar e a semana que vem tem mais.